Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos, amém? Muito bom nos reunirmos mais uma vez aqui para juntos louvarmos, adorarmos ao Senhor, recebermos também mais uma porção da palavra dele, né? Sempre um privilégio nos reunirmos com os irmãos, que o Senhor possa usar desse momento para edificar as nossas vidas. Antes de nós iniciarmos o nosso culto, nosso momento de adoração, gostaria de deixar algumas comunicações, alguns avisos, né, das nossas atividades da igreja. Primeiro é sobre o nosso recadastramento. Estamos quase terminando o período de recadastramento, então temos ainda hoje, né, para o recadastramento e o próximo final de semana. A gente termina esse recadastramento agora no mês de setembro. Então, se você não fez ainda, tem o tempo. Você pode estar chegando aí meia hora antes dos nossos cultos, se dirigir ali ao gabinete pastoral e ali tem uma fichinha que você pode preencher rapidamente. Então, aproveite desses últimos domingos aí para você estar se recadastrando. Continuamos também com a nossa campanha de mesas e cadeiras. Temos avançado bastante na nossa campanha. Temos o gráfico. Nós já temos aí 75% do valor que nós precisamos para adquirir aí as nossas mesas e cadeiras, né? Então nós continuamos. Você pode estar contribuindo através do Pix da igreja, através dos envelopes de dízimos e ofertas, e assim você pode estar ajudando a gente aí para aquisição desses materiais aqui para a igreja. Temos também o lançamento de mais um livro do nosso querido irmão Ranieri, né? Será no dia 4 de outubro, aqui na igreja, às 19 horas. Então você pode estar prestigiando aí nesse dia, né? Mais esse lançamento desse livro do irmão aqui da igreja, o irmão Ranieri, que tem nos abençoado aí com sua mensagem, né? Com sua vida aqui também no nosso meio. Então, dia 4 de outubro, às 19 horas, aqui na igreja. Temos também o bazar, dia 11 de outubro. Então, se você tem lá um item que você pode estar designando para o nosso bazar, você pode estar trazendo aqui na igreja. E no dia 11 de outubro, das 8 ao meio-dia, temos mais este bazar. São esses, né? E temos mais um aviso bem importante. No próximo domingo, nós não temos o slide ali, mas no próximo domingo temos a assembleia. Então, se você é membro da igreja, que você possa estar aqui no próximo domingo pela manhã. Normalmente nós fazemos nesse momento, logo após o culto da manhã, fazemos um culto um pouco menor, né? E logo após o culto nós já emendamos com a assembleia administrativa para tratar de assuntos gerais aí no próximo domingo pela manhã. Ok? Vamos orar então para iniciar esse nosso momento de meditação, de oração, de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado também pela vida de cada irmão que se dispôs a estar aqui nessa manhã, ó Deus. Com certeza estamos aqui porque amamos ao Senhor, queremos Te adorar, Te render graças nessa manhã por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, ó Deus. E nós pedimos por esse momento agora, ó Deus, em que nós iremos cantar ao Senhor, que nós iremos ouvir mais uma porção da Tua Palavra, que mais uma vez o Senhor possa falar aos nossos corações, amém. Possa estar nos abençoando nesse momento, ó Deus, aqui. Que juntos nós possamos edificar também uns aos outros e que saímos daqui alegres e repletos, ó Deus, por saber que o Senhor nos ama e que o Senhor é o Deus que tem nos abençoado e tem nos ajudado a cada dia, Deus. Louvamos o Teu nome nessa manhã e é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Quero te convidar a ficar em pé. Vamos juntos adorar o Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é.
Amém, que nós possamos sempre adorar a Deus por tudo que Ele é nas nossas vidas, né? Salmo 136 diz que a gente deve sempre dar graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Esse salmo é muito interessante, depois se você puder ler na sua casa, leia-o. Ele vai sempre terminar, todos os versículos vão terminar com essa frase: o seu amor dura para sempre. Ali o salmista vai lembrar o povo que durante toda a história, né, desde a criação, quando Deus criou o sol, criou a terra, criou os luminares, o seu amor estava ali presente. Quando Deus liberta o povo, Deus conduz o povo ali no deserto, Deus liberta o povo, o seu amor estava ali presente. E assim nas nossas vidas também, que nós possamos sempre olhar para as nossas vidas, desde o nosso nascimento, a nossa infância, a nossa adolescência. Hoje você está aqui, que você possa se lembrar que o amor de Deus está presente na sua vida e que a gente possa sempre carregar isso conosco, essa lembrança de que o seu amor dura para sempre. E que você possa nessa manhã, então, de alguma maneira, render graças ao Senhor. Amém? Que você possa se lembrar dos feitos do Senhor na sua vida e também já render graças, porque o amor dele continuará a conduzir e a abençoar a sua vida para todo sempre. Vamos cantar então mais uma canção que nos lembra do amor de Deus, que nós possamos render graças a Ele por esse tão grande amor.
Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por teu amor que dura para sempre. E esse amor que um dia nos alcançou também, ó Deus. Obrigado porque em cada detalhe das nossas vidas nós podemos reconhecer do teu amor, ó Deus. Mesmo diante das dificuldades, nós conseguimos e reconhecemos o teu cuidado, o teu amor sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por essa manhã, e que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento. Ouviremos a tua palavra e que o Senhor possa, com o teu amor também, alcançar aquelas áreas dos nossos corações, das nossas vidas, que o Senhor quer tocar com a tua palavra nessa manhã, ó Deus. Te peço uma bênção especial pela vida do nosso pastor Milton, que trará essa palavra agora, que o Senhor o use nessa manhã para falar aos nossos corações. É assim que nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus, cujo derramou o seu amor para as nossas vidas. Nós agradecemos. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos? E eu... 45, olha só, eu até esqueci do microfone. Veja bem. Eu acho que estava pensando que estava igual o Ranieri, né, com o microfone. 45 dias hoje que eu fiz a cirurgia. Eu louvo a Deus por esse momento de culto, em que nós podemos juntos estar louvando e adorando ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre parábola, uma narração de Jesus. Jesus, e parábola nós sabemos que é uma narração alegórica, e muitas vezes trata-se de um pensamento figurado, alguma coisa que Jesus, naquele momento, para dar um ensinamento para as pessoas, ele usou de parábola de uma forma alegórica. Então, um sentido figurado desta parábola. Por isso que não tem nome os componentes desta parábola. E quando tem nome, segundo os estudiosos, é porque é algo realmente que ocorreu. Mas esta que nós vamos falar hoje, ela é uma questão, ela é figurado. Então, Jesus, falando ali em Lucas, através do escritor, Lucas 18, de 9 a 14, fala sobre a parábola do fariseu e publicano. Fariseus, o que era um fariseu? Era um membro de uma seita de judeus que ostentava grande santidade exterior na sua vida. Na realidade, ele tinha uma vida depreciativa, ele era hipócrita, ele era fingido. Essa é a grande realidade dos fariseus. E o publicano, um coletor de impostos ou alfândegas, ali com o povo romano, a favor do povo romano. E nos evangelhos sinóticos, ele é citado várias vezes como publicano. Então, vamos à leitura. Parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus,
ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Veja bem, Jesus quis passar o ensinamento para aquelas pessoas, porque não havia quem era mais religioso do que o fariseu judeu. Mas, como nós lemos a definição de fariseu, era algo externo, era tipo de uma casca. E Jesus mesmo disse, olha, ouve o que eles dizem e sigam que é verdade, mas não acompanhe o seu exemplo de vida, porque realmente não era como eles pregavam. Então Jesus dirige essa parábola a fariseus, que estavam ali naquele momento, que se consideravam justos e desprezavam os outros. Nós vimos aqui no versículo 9, que diz, confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam o outro. Veja bem a ousadia desses homens. É a história que nós estamos falando de dois homens. São duas orações, dois resultados diferentes. Ambos foram ao mesmo tempo, numa mesma hora e com o mesmo propósito: orar. Uma oração intercessória de agradecimentos, de perdão de pecados. Os dois foram fazer a mesma coisa. Porém, um foi diferente. Deus ouviu a oração do publicano, mas não respondeu à oração do fariseu. Por que ele fez isso? Porque a oração do fariseu foi apenas um discurso retórico para exaltar as próprias virtudes. Nós vemos aqui no versículo 11 e o 12, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, fazendo comparação, demais roubadores, injustos e adúlteros, e ainda este publicano. Como este publicano? Irrelevante para a sociedade, irrelevante para o povo judeu, porque inclusive o povo judeu não gostava de cobradores de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Olha só, exaltando a si mesmo, colocando ele num destaque, num pedestal. Orar não é proferir fórmulas bonitas e regadas a lágrimas. Não é se exaltar, nem proclamar as próprias virtudes. Isso não é orar. Isto é exibir algo que muitas vezes nós não somos. Muitas vezes nós ouvimos neste local chamado púlpito mensagens em que vai totalmente fora do que a pessoa vive. Quando você faz, e é assim mesmo, porque muitas vezes eu já ouvia pessoas falarem, mas quem vai pregar? Ah, fulano, tudo bem. Por quê? Porque se fosse fulano, eu nem ia, porque ele não vive o que prega. E as pessoas sabem disso, porque as pessoas nos veem para a rua, eles nos veem no mercado, no açougue, na padaria. Eles têm contato conosco e eles sabem que nós pregamos Jesus como Salvador das nossas vidas. Eles sabem que Jesus está conosco. E é tão maravilhoso quando
nós podemos testemunhar a estas pessoas que Jesus é o nosso Salvador. Mas nós precisamos ter vida para estar falando com autoridade a estas pessoas. E assim que nós vemos que a palavra de Deus nos faz. Não é se exaltar, não é proclamar as próprias virtudes. O fariseu não orou. Ele fez um discurso de autopromoção, dizendo quem ele era. Eu sou o bom, eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu não tenho pecados, eu não tenho pecados, é isso que ele está dizendo. Não sou igual a este coitado. O orgulho é abominável aos olhos de Deus. Lembre-se disso. O orgulho é abominável aos olhos de Deus. Deus não ouve a oração de arrogantes, vaidosos, soberbo. Deus quer um coração contrito, quebrantado, como nós lemos lá no Salmo 51, 17. Olha só o que diz o Salmo 51, 17. O salmista diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração deste tipo, contrito, quebrantado. Deus se agrada e Deus ouve sua oração. Deus não respondeu a oração do fariseu porque a oração não se dirigia a Deus. Olha o versículo 11 que ele fala, não se dirigia a Deus. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Ele orava para ele, de si para si mesmo, que ele estava se exaltando, ele estava se colocando num pedestal. A oração era voltada para a exaltação de si mesmo e dirigida à plateia. Estava dirigindo as pessoas. Olha como ele ora bonito. Olha como ele fala bonito. Ele está falando dele, mas ele está eloquente. E muitas vezes nós ouvimos isso no nosso meio. Tal pessoa é maravilhoso na sua oração. E às vezes nós renegamos aqueles idosos, muitas vezes no cantinho, fazendo a sua oração em voz baixa. Já fazemos ali, como é que se diz? Fazemos a nós o resultado de tudo aquilo. Nós já condenamos essa maneira de se comportar. Deus era apenas um trampolim para esse homem. Ele usava Deus como um trampolim para alcançar notoriedade pública, para alcançar fama. Era isso que ele estava usando Deus para alcançar a admiração das pessoas. A oração foi dirigida às profundezas da sua própria vaidade, do seu próprio orgulho. É assim que ele estava se conduzindo naquele momento. Não respondeu a oração, Deus não respondeu a oração do fariseu. Por quê? A oração estava fora dos princípios de Deus. Olha, o 9 e o 12 falam assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos e se consideravam justos e desprezavam os outros. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Era exaltação própria, exaltação para si mesmo. A oração foi rejeitada pela altivez diante de Deus e do próximo. Muitas pessoas não podem dar o dízimo. Muitas pessoas não conseguem, não têm, essa é a verdade. Não tem como estar dando o dízimo. E ele estava todo ali batendo no peito, exaltando, porque ele podia, porque ele tinha condições,
porque ele tinha algo na sua vida em que ele podia se dispor para completar aquilo que eles criam, que era o dízimo de cada dia. Jejuar 2 vezes ele também fazia, e muitas pessoas acabam não jejuando. Não jejua 2 vezes, não. Nós vemos e tem pessoas que jejuam muito mais, porque não tem, às vezes, nem o que comer. Não tem nem o que comer. E ele batia no peito: 2 vezes eu jejuo. Ele escolheu palavras que enfocaram suas virtudes e tornaram desprezível o próximo. Era isso que ele estava fazendo. Ele estava tornando desprezível a pessoa, o outro homem que entrou com ele ali no templo. Você é desprezível diante da minha pessoa, diante do meu status, diante da maneira que eu sou. Você é desprezível. Ele entrou no santuário sem amor no coração pelo próximo. E por isso, sem amor a Deus. O amor a Deus começa, olha, meus amados irmãos, quando nós temos amor às pessoas que estão ao nosso lado. Porque a palavra de Deus nos afirma desta maneira. Ele fazia algo mecânico, algo que ele estava acostumado a fazer. E veja bem, o amor de Deus é diferente. O apóstolo João fala lá em 1 João 4,20. Aquele que não ama seu irmão, a quem vê. Então começa aqui. Ao meu irmão que eu estou vendo do meu lado, na minha frente. Ao meu irmão que precisa, ao meu irmão que é necessitado. Aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso a palavra de Deus está dizendo. Ninguém está inventando. Como você pode falar que você ama a Deus se você não ama seu irmão? Se você não ama seu próximo? Se você faz como esse fariseu? Passa de largo. Opa, não vou trocar até de calçada. Porque o cara vem vindo lá, eu vou trocar de calçada. Veja bem. E muitas vezes atitudes que nós até fazemos. Por quê? Hoje não estou bem. Hoje eu não quero ser importunado por ninguém. A oração, Deus não responde à oração do fariseu, porque a oração não se baseava em misericórdia de Deus, mas na confiança própria. O fariseu estava orando da maneira de que, não, eu posso todas as coisas. Comigo é diferente. Comigo é diferente. Eu posso, eu faço. Aquelas coisas que nós sabemos que os arrogantes fazem, que os arrogantes falam. Mas Deus mesmo fala lá em Tiago. A palavra de Deus fala. Não é eu vou amanhã lá. Se Deus permitir, amanhã eu estarei lá. Se Deus permitir, eu vou passar por uma cirurgia. Tudo isso é de acordo com a vontade de Deus. E está na palavra, falando isso para que nós possamos aprender. São ensinamentos que Deus está trazendo aos nossos corações, para que possamos aprender a maneira de lidar com Ele. Ele orava não para quebrantar o coração, mas para se exaltar. E Deus aceita a oração de coração quebrantado. E não era isso que Ele queria. E não é isso que Ele fazia. Ele exaltava a si próprio. Sua base não era a graça de Deus. Sua base era a arrogância. Sua base era o orgulho. Veja só. Ele orava para si mesmo. Ele orava para si mesmo. Podia todas as coisas. Por outro lado, nós vemos o publicano. Alguém que estava ali realmente com o coração quebrado, contrito. Coração quebrantado naquele momento.
orando a Deus. Veja bem, e ela foi aceita como uma oração genuína. Alguém que estava ali naquele momento, que não ousava olhar para os céus, não ousava levantar a cabeça. De humildade, naquele momento, diante de alguém tão arrogante. O versículo 13 e 14. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano estava ali, coração quebrantado. Eu estou arrependido dos meus pecados, eu quero perdão dos meus pecados, eu sou pecador. Eu sou pecador diante do Senhor. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ele se apresenta como carente de misericórdia. A oração dele foi possível. Ele não falou a respeito do seu próximo, mas de si mesmo. A humildade, arrependimento dos seus pecados. Foi humilde. Ele reconheceu seu pecado e confessou naquele momento. A sua oração brotou de um coração quebrantado, que suplicou misericórdia a Deus para perdão de seus pecados naquele momento. Tão diferente do outro homem que estava ali ao seu lado. Para Deus não há espaço para soberba. Nem pense isso diante de Deus, não há espaço. Soberba, arrogância, não tem espaço. Não há espaço. Ninguém pode orar verdadeiramente, a não ser que tenha um coração quebrantado. Lembre-se disso. Orar não é mecanicamente. Muitas vezes eu vejo algumas coisas que são mecanicamente. E é muito interessante, né? Muito interessante. Como é que pode chegar até Deus algumas coisas desse tipo? Às vezes é num momento de futebol, momento de algumas coisas. Esse dia até aconteceu uma coisa muito interessante. As pessoas começaram a orar ao Pai Nosso diante de algumas coisas que eu não concordo. Eu não acho que isso sai. E um pastor Onofre, ele falava, tem orações que não passam do teto. Então, olha, irmãos, eu sou sincero a dizer, é uma farra. Eles usam a oração como uma farra daquele momento. Foi uma vitória, foi glória. Neste momento, nós ganhamos o futebol, nós ganhamos alguma coisa, e eles começam a orar o Pai Nosso. Não foi dessa maneira que Jesus mostrou. Não foi dessa maneira que Jesus falou ali com os seus discípulos, quando ele estava ensinando a oração do Pai Nosso. E muitas vezes nós vemos essas pessoas fazendo desse tipo. Ninguém pode orar verdadeiramente se não tiver um coração quebrantado. Nenhuma oração prospera diante de Deus se não ser que o coração esteja vazio de vaidade, que o coração esteja vazio de inveja, vazio de mágoa ou desprezo pelo próximo. Aí sim, e cheio de amor para com as pessoas, cheio de amor para com o meu próximo, cheio de amor. É isto que nós vemos que a Bíblia fala. João fala, Deus é amor. E nós temos que captar, né, como diz este versículo, Deus é amor. E nós temos que usar isso daí nas nossas vidas. Essa oração é uma oração próspera. Veja-se bem, a oração do publicano foi uma oração próspera. O versículo diz, o publicano desceu para a sua casa
justificado. Justificado. Deus exalta o humilde, mas humilha os que se exaltam. Precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado em nossas vidas, porque nem sempre nós conversamos, nem sempre nós temos relacionamento com pessoas só acima de nós, quer seja cultural, quer seja de maneira de uma escolaridade maior. Nós, às vezes, lidamos com pessoas insignificantes, vamos dizer assim, diante da sociedade, analfabetas, pessoas que, sabe, vamos deixar, sabe menos que a gente. Às vezes é propício nós usarmos de arrogância, nós usarmos de orgulho, nós usarmos de soberba com essas pessoas. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falar, falou assim porque é com mulher, falou assim porque é com um analfabeto. Se fosse com a outra pessoa, não falava desta maneira. E nós precisamos estar sempre Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. O amor em primeiro lugar. Amor às pessoas. Não importa a maneira em que elas vivem. Não importa a maneira que ela chegou até você. Ame as pessoas. Abaixe sua cabeça em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai eterno, por este momento que o Senhor me condecorou, Pai eterno, porque há 45 dias eu fiz aquela cirurgia, que eu vim aqui agradecer a todos os meus irmãos, ó Pai, que todos, numa corrente de oração, me fortaleceram naquele momento de cirurgia, e hoje estou aqui. Estou aqui para te agradecer, ó Pai, da maravilha que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Muito obrigado, Pai eterno. E nesta mensagem de hoje, ó Pai, eu quero que o Senhor trabalhe no coração de cada um, colocando, Pai, fazendo com que eles possam ter esse desafio de amar as pessoas, para que o nosso amor possa crescer de tal maneira e nós passarmos esse amor amando ao Senhor. Tome em tuas mãos as nossas vidas e faz com que, ó Pai eterno, nós possamos realmente ser servos do Senhor Jesus Cristo, levar a mensagem de Jesus, ó Deus, nosso Salvador e Senhor, a todas as pessoas. É por isso que a igreja existe, porque esta é a mensagem que a igreja tem que pregar. Jesus é o único e suficiente Salvador. E é no nome dele que nós oramos, agradecidos. Abençoa o nosso pastor que está em viagem. Trago de volta, Deus amado, de maneira sensacional. Abençoe todos os nossos departamentos e nos traga a noite para que possamos, ó Deus, estar continuando este louvor e adoração ao Senhor. É no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos.